Bem-vindos a mais um Por Conta da Caixa, o podcast onde procuramos analisar os temas mais prementes da atualidade. Hoje vamos conversar sobre inteligência artificial. A necessidade de reinvenção de modelos de negócio, aliada ao volume de informação e dados disponíveis, parece tornar premente a adoção de sistemas baseados em inteligência artificial. Sistemas esses que sejam capazes de gerir e facilitar a sua interpretação com o objetivo último de criar valor de forma célere e eficaz. De que forma está o setor financeiro preparado para enfrentar os desafios associados à inteligência artificial? Quais as oportunidades e os riscos que advêm dessa utilização? Que novas perspectivas se abrem no futuro? E é para falar sobre este tema que tenho hoje comigo o Chief Analytics Officer da Caixa Geral de Depósitos. Francesco, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui connosco hoje no nosso podcast a falar sobre este tema que é tão atual. E começava aqui a nossa conversa com algo que me parece essencial, que é, falamos do momento revolucionário que se atravessa, falamos em alterações de paradigmas, falamos em transformação digital, falamos em inteligência artificial, mas ao fim e ao cabo, o que é a inteligência artificial? Antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto por estar aqui a falar sobre um tema tão atual e que tanto nos orgulhamos de estar a abordar de forma tão séria aqui na Caixa. A inteligência artificial é, na verdade, uma área da ciência da computação que tem como objetivo estudar de que forma é que podemos ensinar às máquinas a realizar alguma ação, uma tarefa inteligente. Uma tarefa inteligente, isto é uma ação que, na verdade, de um ponto de vista prático, não se consegue explicar através de uma sequência simples de passos. Então, volto ao princípio e fico ainda um bocadinho mais curiosa. Como é que ensinamos uma máquina a processar ou realizar ações inteligentes que nós próprios não lhe conseguimos dizer como fazer? É um pouco como ensinamos as crianças, não é? Um pouco através do reforço positivo ou negativo. Basicamente, o que tentamos fazer é a máquina tem que fazer uma tarefa e quando se está a mover no sentido correto, damos um reforço e ela percebe que o passo, o movimento que fez está correto. Se fizer um passo que afasta o objetivo global, na verdade, há uma penalização que a máquina recebe e percebe que da próxima vez não pode fazer aquela ação. Por isso funciona um bocado na lógica de reforço positivo e negativo durante o processo da aprendendizagem. Um pouco, como estava a dizer, como fazemos com as nossas crianças. Tentativa e erro com as crianças. É isso. Em termos depois do funcionamento, dos modelos, etc., depende um pouco da maturidade que o próprio setor e a própria tecnologia tem. Mas, na verdade, hoje em dia, para tudo o que é informação de imagem, texto, a tecnologia já está num ponto bastante avançado. Por exemplo, basta pensar no setor da saúde, onde, por exemplo, os dados de detecção de doenças a partir de raio-x, ou até mesmo a própria conversão de imagens de raio-x para texto, são algo que já acontece de uma forma bastante estável e operacionalizada nos hospitais hoje em dia, mas também tarefas como conversão de manuscritos para texto, classificações de texto, reconhecimento facial, reconhecimento em geral de tudo o que é imagem, vídeo, é bastante poderoso. Houve uma alteração de paradigma recentemente com o lançamento do ChatGPT e todos falamos e tentamos utilizar. Com os large language models em geral, que na verdade permitiram-nos dar um salto para o que é a geração de conteúdo. Por isso não temos só uma capacidade de leitura, de ingerir e conseguir resumir, mas também uma capacidade de poder gerar texto, gerar imagem a partir de um contexto. Obviamente, isto não é nada sem termos capacidade de medir qual é que é o impacto. E o impacto é algo que não é sempre óbvio, a forma como se calcula e como se obtém o impacto dessas iniciativas. No entanto, a União Europeia lançou o AI Act, lançou já mais regulação e guidelines sobre esse assunto, o que, na verdade, por um lado, consciencializa um pouco os técnicos e quem quer utilizar essas tecnologias, mas também cria um pouco uma abertura diferente das organizações a esse tipo de tecnologia, o que facilita também depois a escalabilidade do impacto numa organização como a Caixa e como outras caixas. Mas falando no caso da Caixa em concreto ou falando no setor financeiro, obviamente que a inteligência artificial também, este paradigma
também se associa à transformação digital e isto concretiza-se em quê? Bem, o setor financeiro eu acho que não difere muito dos outros setores porque as fontes de dados não estruturadas que estão à base são semelhantes. Estamos a falar de texto, estamos a falar de imagem, estamos a falar de voz, estamos a falar de vídeo. Mas, de qualquer forma, de um ponto de vista prático, muitas vezes essas técnicas são utilizadas para automatizar processos, para reduzir os erros, para aumentar a eficiência e, sobretudo, a qualidade do processo de tomada de decisão. O que significa que informação que estava contida em diversas fontes ou até mesmo em formatos completamente diferentes pode ser resumida e pode ajudar a melhorar o processo de decisão, obviamente tendo como objetivo a melhoria da qualidade do serviço que se presta ao cliente final. Obviamente, tudo isto depois pode tocar diversas áreas numa organização. Pode ser mais uma questão operacional, mas também pode ser mais no que diz respeito ao atendimento do cliente. Já falaremos a seguir, Francisco. Então, portanto, neste momento, temos a Caixa Geral de Depósitos que utiliza ferramentas de inteligência artificial e estávamos a falar no cliente, que é a quem temos que servir, a quem temos que prestar um serviço de excelência e de qualidade. Como é que estas ferramentas estão a interagir com o cliente? Sim, eu acho que do ponto de vista prático, nós diria que há 3 eixos que estamos a abordar aqui na Caixa. O primeiro, como dizia e bem, na parte do impacto na relação com o cliente, ou seja, tentar perceber aqui, através de abordagens de assistentes virtuais, de resposta, a automatização de resposta a mensagens e contextualização das mensagens que os clientes nos enviam, como é que isso pode melhorar o tempo de resposta e a qualidade até do conteúdo da resposta em si, porque obviamente a fonte consegue ser muito mais ampla do que era anteriormente. Temos também um maior e melhor conhecimento dos clientes, seja na sua utilização, seja na sua relação com a Caixa, seja também na forma como ele próprio interagia com a Caixa antes, e facilita-nos também ter aqui um serviço mais relevante e sermos mais relevantes no relacionamento e mais eficazes. Na parte e diferenciados, eventualmente. Completamente, sim. E depois temos a parte da otimização de processos, melhoria da qualidade e redução de risco. Aqui entram diversas áreas. Algumas delas são mais internas e mais de operação, outras estão mais ligadas, na verdade, à componente de fraude, detecção de fraude e risco, temas um bocado mais regulatórios ou mais de compliance, aqui por assim dizer. Portanto, então, como é que, Francesco, vamos então aqui por partes. Otimização de processos parece-nos é a primeira coisa que pensamos. Muito bem, temos uma ferramenta que é mais célere, mais eficaz, consegue processar dados de forma mais determinante e eficiente do que o ser humano, eventualmente. Portanto, temos otimização de processos, redução de risco. Como é que nós implementamos, ou como é que estamos a implementar aqui na Caixa? A nível da fraude, a nível da automatização de tarefas, por aí fora? Sim, por exemplo, pensando, por exemplo, um pouco o onboarding de clientes empresariais, por exemplo, temos muitos dos documentos que são pedidos, temos um bom exemplo que são os balancetes das empresas. Temos, neste momento, um conjunto de algoritmos que estão a funcionar na detecção de dezenas de campos dos balancetes, que por si só é uma tarefa já suficientemente complexa, porque cada empresa tem o seu balancete, por isso não é assim uma tarefa fácil de dizer naquela coordenada está sempre aquela informação. Por isso estamos a tentar automatizar aqui o processo através de algoritmos de inteligência artificial e por isso utilizando o computer vision, por isso a parte mais de imagem, a parte mais de texto, juntando as duas e pré-classificando essa informação e alimentando automaticamente o sistema. Isto, obviamente, no fim do dia, torna muito mais célere o processo de onboarding e melhora depois o relacionamento com o cliente. E, por exemplo, num caso de fraude? No caso de fraude, o caso de fraude é interessante porque a fraude em si é um daqueles tópicos que não se podem abordar de forma preditiva, porque uma pessoa, ou seja, uma abordagem de fraude... Sim, porque uma abordagem de fraude normalmente tenta sempre inovar antes que o receptor, na verdade, comece a perceber como é que a coisa funciona. Os algoritmos. Por isso, a forma normalmente que é utilizada é tentar perceber na complexidade da transacionalidade, que não é só num cliente, mas é numa rede de transações, podem-se destacar ou revelar alguns casos limite ou casos extremos. Por isso aqui as ferramentas de inteligência artificial são utilizadas muitas vezes para detectar padrões que se desviam muito dos padrões regulares. E isso depois, obviamente, tem pessoas a analisar e estudar os casos que depois são relevados por essas técnicas. E a nível, por exemplo, da gestão de risco?
Na gestão de risco, as abordagens de AI estão um pouco mais aplicadas a modelos mais tradicionais por questões também regulatórias, não é? Porque a abordagem tem que ser um pouco mais determinística, existem modelos preditivos, obviamente, que são já bastante avançados, mas existe também uma necessidade de transparência que tem que haver e de linearidade dentro da análise de risco até de como transversalidade à banca e ao Sim. setor, portanto, que só mostra que o nosso supervisor também está a utilizar as próprias ferramentas de inteligência artificial. Correto. Francesco, em linha com o que temos vindo a conversar, a Caixa adaptou-se naturalmente a estas realidades, adaptou-se aos paradigmas presentes e futuros e criou um centro de inteligência analítica. Qual é o âmbito desta direção e qual é o seu impacto em termos de performance do banco? Sim, o Centro de Inteligência Analítica é uma direção que foi criada recentemente, há pouco menos de um ano, que tem, na verdade, 3 áreas, ou ataca aqui 3 componentes principais. A primeira é uma área de Business Insights, onde temos como objetivo fazer com que a organização tenha sempre a informação disponível para a tomada de decisão e tenha de forma mais relevante e rápida e acessível possível. Temos uma equipa de Advanced Analytics que trabalha muito na componente de Marketing Analytics, por isso suporta um pouco todo o funcionamento do cliente, a jornada como um todo, e a parte de inteligência artificial que, como falámos há pouco, toca um pouco os temas de dados não estruturados, por isso imagem, texto, e tem, mais uma vez, como objetivo as componentes mais um pouco operacionais ou até componentes que podem tocar de forma indireta o cliente. Obviamente, um dos papéis que essa direção tem na organização é também o de fomentar um pouco a cultura analítica, fazer com que haja sempre uma pergunta de quais é que são os dados que estão a suportar esta decisão ou esta conclusão. Por isso, em termos de impacto, é fundamental que tenhamos sempre em vista o impacto que estamos a ter na performance do banco como um todo. Nós nos sentimos mais seguros porque a montante existe todo um processo que está validado e que está mitigado e, portanto, faz com que as nossas decisões sejam bastante mais, eventualmente, fundamentadas. Correto. Estamos mesmo a chegar ao fim, Francesco, mas eu gosto sempre de lançar um último desafio aos meus convidados e não vou deixar de fazer o mesmo contigo. E, portanto, tenho que te perguntar, em relação ao futuro, o que é que se perspectiva? Há que ter medo dos desenvolvimentos em sede de inteligência artificial? Há vozes que se levantam, bastante conhecidas, e de pessoas muito tecnológicas que neste momento aconselham alguma prudência, algum distanciamento. Há outros que incrementam fortemente. Qual é a tua opinião? Sim, eu acho que a forma como está a acelerar e a velocidade com que a tecnologia está a acelerar torna muito difícil fazer aqui uma previsão de muito longo prazo, até de médio prazo, na verdade. Mas é expectável que a inteligência artificial irá transformar bastante a forma como trabalhamos, irá automatizar, sem dúvida, tarefas rotineiras e eu acho que vai permitir que as pessoas se possam concentrar em trabalhos muito mais criativos e estratégicos, que na verdade não tocam diretamente a componente operacional. Do ponto de vista prático, eu acho que vai ajudar, sem dúvida, a análise, o resumo e a sintetização de informação em grandes volumetrias, seja ela texto, seja imagem, seja o que for, mas é fundamental, como dizia há pouco, que esta evolução tecnológica seja acompanhada por uma definição regulatória que consiga gerir e garanta aqui ética, segurança e transparência de tudo o que é desenvolvimento. Só assim é que estaremos mais tranquilos no que fazemos no dia a dia e também no serviço que prestamos depois aos nossos clientes. Portanto, um otimista. Tem que ser. Muito obrigada, Francisco. Foi um prazer enorme conversar contigo, como sempre. Chegámos ao fim de mais uma conversa por conta da Caixa, hoje dedicada ao tema da inteligência artificial. Estaremos de volta em breve para mais um por conta da Caixa. Muito obrigada.